Bom, eu quero trazer essa série Mestre do Ar, que foi lançada recentemente, esse ano, né, 2024. Ela ainda está sendo exibida, não foi está sendo exibida pela Apple TV. Ela não foi disponibilizada por inteiro, ela foi disponibilizada a cada semana um episódio que eu particularmente não gosto, porque eu esqueço do que aconteceu ao certo. Eu prefiro ver numa tacada só, eu vou maratonando, concatenando da maneira, eu desfruto como eu quero. Mas eles fazem isso porque eu acredito que seja um apelo para poder chamar cada vez mais novos assinantes. Né? Porque senão você vai lá, você assina lá o promocional só por um mês gratuito, geralmente esses streams fazem isso, e depois assiste o que você quer assistir e abandona o barco e nem paga. Então talvez seja isso a forma de capitalizar e chamar mais clientes. Bom, esse Mestre do Ar, exibido pela Apple, estava ansioso, estava no aguardo pela publicação, ele já vinha acompanhando as notícias sobre essa série. É uma série que retrata ali o 60º grupo de bombardeiros da Força Aérea estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial, e esse grupamento era formado, constituído basicamente por B-16, que era um bombardeiro, um famoso bombardeiro, gigante, enorme bombardeiro, que eram, nesse período, toda a força aeroespacial dos países estava em processo de desenvolvimento. A Segunda Guerra Mundial foi o início da utilização de diversos armamentos ligados aí às força aérea, por exemplo, paraquedismo, um exemplo dele. Eu sei que a Primeira Guerra Mundial tivemos uso, sim, de aviões que, inclusive, faziam lançamento à mão, ainda bastante rudimentar e precária de bombas. E, na Segunda Guerra Mundial, devido ali sempre ao desenvolvimento, a necessidade de desenvolvimento tecnológico, a necessidade também de você atingir mais o inimigo e causar impactos de por aí afora. Então, você tem um desenvolvimento dessas tecnologias, são tecnologias da morte. Né? Ao fim e ao cabo, é isso. Então, o filme passa a retratar esse grupamento que é formado por esses bombardeiros, né? Chamado B-17, que tem um nome, recebe o nome dado aí o seu tamanho, justamente de fortalezas voadoras, um termo em inglês traduzido assim para o português já há bastante tempo. E é isso. E, basicamente, a cada episódio consiste em retratar algumas missões estratégicas que foram feitas sobre a Europa, que nessa ocasião estavam sendo ocupadas justamente pelos nazistas. Muito interessante é que o núcleo da base, onde esses bombardeiros são bombardeiros produzidos pela engenharia americana, pela indústria, a indústria de aviação norte-americana da época, né, dos anos 40, se passa ali no iníciozinho dos anos 40, 1942, 43, a série, mas o núcleo dessa ocupação dessas bases militares, ali no caso, era justamente na Inglaterra. E a partir da Inglaterra, eles tinham que fazer toda a operação, atravessavam e cruzavam o Canal da Mancha, faziam o bombardeio que pudesse, seja na Holanda, seja no norte da França, como aconteceu, e também no norte da Alemanha, e depois retornavam. E aí era uma catástrofe, né? Porque a artilharia antiaérea, né, dos alemães sempre foi muito forte, uma característica muito forte dos alemães, e eles souberam praticamente colocar em todos os seus campos de ocupação, tanto no país como defesa, e também nas suas novas ocupações que eles foram fazendo, né, na França e por aí afora. Então, os aviões, esses bombardeiros iam, a maior parte não conseguia nem retornar, muitos deles não conseguiam nem chegar no local do alvo e fazer o bombardeio, e o retorno era catastrófico, né? Extremamente pesado assim de ver, e ao mesmo tempo tinha um número de baixa muito grande. A série, aí acho que é muito importante da gente comentar aqui, ela foi criada por John Shiba e John Orloff, são dos figuras assim, envolvidas com o mundo do cinema, já haviam trabalhado, eles já tinham trabalhado no Band of Brothers, que é uma série, mas é uma série muito parecida com o Mestre do Ar. Alguns falam que é até uma espécie de continuação, mas não é uma continuação, não tem nada a ver, são núcleos diferentes, que foi justamente exibida pela HBO, tanto o Band of Brothers quanto o The Pacific. As três séries em comum, e aí é o que chama bastante atenção, elas receberam aí cascalho, né?
patrocínio, ou como dizem, a produção executiva do Steven Spielberg e do Tom Hanks. O Band of Brothers, para quem nunca viu, eu recomendo, recomendadíssimo, de uma qualidade imensa, né? Realmente é muito bom, por mais que não se goste de temática de guerra, por mais que se não goste da temática da Segunda Guerra Mundial, a série realmente e por mais que também não se goste assim, de evidenciar o protagonismo dos Estados Unidos nessas questões, que eles fazem isso muito bem. Parece que só os Estados Unidos ganharam a guerra sozinho, praticamente fizeram tudo, mas apesar disso, não dá para negar que é uma série que é obrigatória, é muito boa. E depois, logo, não tanto em seguida, assim, passado alguns anos, foi criada justamente tentando demonstrar ali uma batalha no Pacífico, né? Então é uma outra série chamada The Pacific, que também recebeu o selo da HBO e foi exibida na HBO na época ainda do VHS, na passagem do VHS para o DVD. No caso do The Pacific, nem tanto. O Band of Brothers foi assim, mas no The Pacific não, já era produção publicada assim, exibida em DVD a princípio, né? E agora essa, né? Eles saíram da HBO, foram para Apple TV e aí está acabando saindo pela stream mesmo. E por lá está acompanhando, está sendo exibido. Bom, para quem não sabe, aí é só um detalhe mesmo, né? São as 3 grandes forças aéreas que, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, fazem grande presença. Uma é a RAF, né, que é a Força Aérea Britânica. A outra é a Luftwaffe, extremamente poderosa, deixou muitos danos. Uma das grandes responsáveis, talvez, aí pela conquista de várias áreas pelos nazistas. Então, essa era a Força Aérea dos nazistas, né? Então, ocupação, por exemplo, na Espanha, a própria Guernica, né, do quadro, que ficou depois famoso, né? Belíssimo quadro, e que é uma cidade, né, na Espanha, que depois foi bombardeada, e só pôde ser assim ocupado pelas tropas alemãs graças aí à Luftwaffe, entre outros avanços, né, entre outros bombardeios. E, claro, a USAF, né, no caso aí, que seria a Força Aérea dos Estados Unidos. É curioso que, geralmente, esses filmes de guerra, eu não gosto muito, mas eu conheço, e já assisti bastante. Geralmente, esses filmes de guerra, quando eles tratam de batalhas assim, né, navais e ao mesmo tempo de batalha envolvendo no espaço aéreo, eles sempre buscam retratar. O meu gato aqui atrapalhando, o Dante querendo participar. Eles sempre retratam ali o papel dos caças. Os caças que nessa época eram comandados e pilotados no máximo aí por 2 pessoas, a maior parte por 1, certo? Mas esse papel dos bombardeiros quase não foi tão assim, enfim, né, filmado, retratado em filmes. No entanto, tem um filme que é um clássico, né, nos filmes dos anos 90, chamado Memphis Belle, que se chama justamente A Fortaleza Voadora, que é basicamente quase a mesma temática dos Mestres do Ar, né, que é essa produção aí do Steven Spielberg com Tom Hanks. Então, basicamente, é a mesma coisa, retratando essas chamadas fortalezas voadoras, né, os B-17. E realmente faz todo sentido, porque quando a gente olha a parte interna, e a série faz questão de retratar isso, eram várias pessoas dentro do avião. A tripulação era muito, muito grande, né? O próprio avião em si demandava um contingente de tripulação considerável para aviões de guerra, né? Eram 2 pilotos, tinham metralhadoras em cada parte do bombardeiro, porque, como é um bombardeiro, então ele é muito grande, muito pesado, ele, pela mobilidade, era alvo, presa fácil, né, dos caças alemães, do inimigo. Então, demandava que tivessem nas suas extremidades metralhadoras, justamente para fazer essa defesa. Então, você tinha que ter uma pessoa para manipular essa metralhadora. Dentro do avião, como você não tinha ainda nesse período radar, GPS, toda essa tecnologia que tem hoje, que praticamente você consegue controlar um avião no escuro, em condições climáticas ruins, em neblina, sem visibilidade, sabe que não existia. Então, dentro do avião tinha um controlador, e o controlador era uma pessoa mesmo específica que exercia esse papel. Então, acho que a série faz isso muito bem, entender por que isso Fortaleza Voadora, toda a divisão de trabalho interna que era feita, é até um ponto positivo aí. Outro ponto legal é que todos esses pilotos, né, e essa tripulação era constituída por oficiais, né?
oficiais ali da Força Aérea. Então, ele era os oficiais, diferente, por exemplo, do Band of Brothers, onde o protagonismo está justamente, digamos assim, entre os praças. E os oficiais, quando eram promovidos, vinham também desses praças, porque os oficiais iam morrendo, é aquela troca toda constante, período de guerra é sempre assim, mas aqui não. Então, de certo modo, apesar de não estar, a série não retratar isso de forma de denúncia, deixa evidente para a gente como era diferenciado, né? Então, eles tinham um tratamento melhor, a comida era melhor, as instalações eram melhor, a cama, tinha algumas regalias, mas mesmo assim, na hora do combate, eles voltavam destruídos, né? Os aviões destruídos, eles tinham os corpos amputados, todas essas coisas que são as vítimas de guerra, né? As feridas, os ferimentos de guerra, tudo normal, como se tivesse ali no front. Né? Ao fim e ao cabo, é isso que o filme está querendo dizer. Não existia tanta diferença assim no que tange ali as diferenças. Mas demarca um pouco esse tipo de divisão ali de setores, de grupos, de classes, assim, né, de patente. E os praças, né, então você pega os cabos, os soldados que trabalhavam na base aérea, o que eles faziam era a reposição de munição, abastecimento, manutenção, por aí afora. Então, eu acho que essa demarcação fica fácil assim, de perceber que eles querem evidenciar. Outro ponto, acho que interessante, que desde o Band of Brothers, claro, a questão dos Estados Unidos, como eu disse, está presente o tempo inteiro. Só que não é um fanismo, não é um patriotismo assim escancarado, né, que chega a dar um certo enjoo. Está ali, está presente. A bandeira também aparece aqui e ali no uniforme, mas não é aquela coisa estampada que de repente vem uma bandeira americana, como a gente vê nos filmes, e de repente ela surge, e aí canta-se um hino. Isso tem muito pouco. Centra-se muito mais ali no papel dos indivíduos, de homens comuns que estão ali para fazer o que deveria ser feito. É uma frase que aparece muito nos filmes do Steven Spielberg, o tempo todo, assim, né? Nos filmes que ele toca em relação a questão de guerra, é sempre isso. Eu só fui ali para fazer o que tinha que ser feito. Isso está bastante presente, tá? Problemas. Eu acho que a história, se comparado com Band of Brothers, que realmente é uma série zona, assim, né? Uma produção em tanto, e o próprio The Pacific, que eu gosto muito, muitas pessoas criticam, mas a história desse eu estou achando bastante fraca, bastante desconexa. Parece que os episódios não têm um diálogo, não se conectam. Assim. O outro ponto é que de repente, de um tempo para cá, as séries começaram a sentir uma necessidade de você ter uma introdução e depois a abertura. Aí essa introdução tem que ser um gancho ali que vai te fazer despertar interesse pelo episódio. Parece que nessa série eles não estão sabendo fazer essa conexão direito. Né? Essa abertura, de repente, vem um corte da abertura e começa a introdução. A abertura em si, perdão. Vem essa introduçãozinha pequena, de repente... Meu Deus, que isso? Aí vem a abertura com a música e tal. Aliás, a trilha sonora é muito boa, que é uma trilha sonora original, nitidamente tocada por uma orquestra. Então, todo cuidado que isso tem, isso é verdade. Vale mencionar a contextualização, o figurino, a roupa, isso também tá perfeito. Acho que os atores e as atrizes assim não me parece um pouco descolado. Parece que tem uma postura e uma posição para a época até um pouco assim anacrônica. Tem costumes e hábitos que me pergunto se pertencem mesmo à década de 40 e 30. Esse é um ponto que eu sempre venho colocado, né? Eu estou assistindo também uma série do século XIX, eu falar, não, que isso, peraí, no século XIX não era assim. Eu sei que a gente tem que dar aqui protagonismo, por exemplo, às mulheres, mas olha, esse protagonismo é limitado, esse protagonismo aqui é muito negociado e extremamente vigiado, principalmente numa sociedade inglesa do qual essa série do século XIX que eu estou retratando. Então, a gente tem que olhar isso com muito detalhe, porque, bom, se a gente não faz essa crítica, a gente daqui a pouco está comprando que no século XIX você tem exatamente igual assim, mulheres, entre outros, né, setores sociais igual aos dias de hoje. A gente tem que ter calma em relação a essas coisas. Bom, para terminar, eu diria que os efeitos em terra são péssimos. Usa-se muita computação gráfica, e fica extremamente artificial, dá para ver. Porém, os voos são ótimos. Então, aí já é um ponto extremamente positivo. Parece que parece que eles estão fazendo de fato o voo e não fica artificial. Eles arrebentaram muito bem nesse sentido. E, bom, eu diria também que as explicações sobre as missões que eles fazem, os voos, também não tem uma conexão entre uma coisa ou outra. Ora, em determinado momento, a missão você acha que ela já concluiu, mas ela ainda está acontecendo. Ora, você acha que ela ainda está acontecendo, ela já concluiu, já está emendando em outra.
De repente, uma personagem desaparece e some em um outro lugar, enfim. São esses pontos negativos que ficam. Mas é uma série, João, muito boa, e do qual recomendo. Assistam sim, ainda que tenha deixado essa crítica.